Olá, pessoal! Nossa aula aqui é sobre figuras de linguagem, hoje abordando a literação, a sonância, a anáfora, paranomásia e onomatopeia, certo? São as figuras que vocês vão encontrar aqui nessa aula. Lembrando sempre que as figuras de linguagem são recursos linguísticos expressivos, do qual nos valemos para ressignificar aquilo que queremos transmitir. Então, o âmbito está no âmbito conotativo, sempre lembrar disso, ok? Em relação a essas quatro primeiras figuras de linguagem, literação, assonância, anáfora e paranomásia. Nós temos um poema muito significativo de Manuel Bandeira, poema que está na obra Estrela da Tarde, de 1960, lembrando que Manuel Bandeira é um poeta modernista. A Bandeira se vale de palavras muito parecidas para a sua composição, Então, nós temos aqui onda, aonde, anda, ainda. Essas palavras, cujo som é semelhante e são palavras diferentes, mas que apresentam essa semelhança, são chamadas de palavras parônimas. Como recurso de linguagem, a gente dá o nome de paranomásia, certo? Para a assonância, a repetição de vogais, do som de vogais, a literação, repetição de consoante, certo? E a anáfora, a repetição de palavras, que também ocorre aqui. Então, nós temos aí a repetição da palavra anda, da palavra onde, tá? Então, como é que fica a leitura desse poema para a gente entender um pouquinho o processo de composição desse texto? A onda. A onda anda, onde anda a onda? A onda ainda a onda, ainda anda, aonde, a onda. Então veja que existe uma musicalidade presente no poema por meio da paranomásia aí, que são essas palavras parecidas, e justamente essas palavras parecidas que são a base para a variação sonora, responsável aí pelo ritmo, Um ritmo que sugere o movimento da onda. E esse movimento é decorrente da repetição, tanto da consoante N e D, quanto do som aí vocálico do A. Por isso aí nós temos duas figuras de linguagem na mesma intensidade. E é essa assonância, a repetição do som vocálico A, que é responsável por essa ideia de flutuação do mar, o ritmo da onda. A gente de fato percebe uma onda em movimento. E olha que interessante, há um trecho em que Manuel Bandeira escreve assim: aonde anda a onda, Se vocês localizaram aí o trechinho, Aonde anda a onda? Se a gente for pensar do ponto de vista gramatical, quem anda, anda por algum lugar, ou para algum lugar. Então, na verdade, deveria ficar assim no plano, no plano linguístico da norma padrão do português, para onde anda a onda. Mas se o poeta escolhesse manter a norma gramatical e introduzisse a preposição para, a musicalidade ficaria em segundo plano. E não é essa a intenção de Bandeira. Pelo contrário, Manuel Bandeira, como poeta modernista, ele também propõe aí a renovação da linguagem. Então, eu diria que é uma escolha mesmo consciente do poeta não obedecer à norma padrão da língua, o que manifesta aí toda a sensibilidade de Bandeira nessa quebra de parâmetros linguísticos, Ele intencionalmente não se vale da norma culta da língua portuguesa para elaborar o poema, e é uma escolha intencional que vai ao encontro aí de todo o propósito da Semana de Arte Moderna, principalmente no tocante aí à renovação linguística. Então, é um poema muito significativo, com várias figuras de linguagem aí concorrendo, Eu selecionei aqui para mostrar 4, Então, a literação, a repetição do mesmo som consonantal, a assonância, a repetição de vogais, a anáfora, a repetição de palavras, responsável aí pelo movimento do mar, e vai ajudar também na musicalidade,
E a paranomásia por ser palavras aí com sons parecidos, embora com significados e escrita diferente, tá? Um outro texto para exemplificar principalmente o uso da literação e da sonância é um poema de Gonçalves Dias e Jucupirama, né, no canto 1. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, coberto de flores. Alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Então, veja, nós temos aqui a repetição da consoante T e D, né, e a assonância presente na repetição do som vocálico A. E qual que é a importância dessas duas figuras de linguagem, né? Tanto D quanto T, a gente nomeia de consoantes oclusivas, né? Quanto ao modo de articulação delas. São consoantes que explodem na boca, né? Ó, D, T, né? E são muito parecidas. Essa explosão que provoca na boca da gente, que faz chamar essa consoante de uma consoante oclusiva, e uma consoante oclusiva surda, né? Porque um som é pá, pá, né? É com essa intensidade, vem reforçar aí a altivez da tribo, né? Uma tribo que é forte, uma tribo que é valente, uma tribo que vem representar o herói brasileiro que é o índio, né? Lembrando que Gonçalves Dias é um poeta do nosso indianismo romântico e que tem aí como propósito buscar a nacionalidade brasileira, né? A busca pelo um ideal brasileiro. E precisávamos de um herói para nos representar. Então, esse herói deveria ser forte, né? É claro que é um herói idealizado, mas é o nosso herói, precisávamos de uma representatividade aí né, em referência aí à construção da nossa brasilidade. Então, tanto a assonância quanto a literação dialogam com o conteúdo do poema nesse sentido, ok? E para finalizar, como última figura de linguagem, que também se refere aí a som, nós temos a onomatopeia, né, que são palavrinhas que reproduzem ruídos, som. Então, atim aí na imagem. O que é esse atim, né? Me fez lembrar um pouquinho até do coronavírus. Se você está resfriado, procure usar máscara, não limpar, né, seu nariz com a mão, né, não proteger a boca com a mão, sempre usar aí o braço e procurar lavar sempre. Então, vem sendo motivo até de briga aí quem procura espirrar, né, do lado de alguém. Mas, voltando aí à figura de linguagem, nós temos a presença da onomatopeia, que é muito comum, principalmente nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos.